Volume 22. Interlúdio. Nós nos casamos. No meio de um aglomerado de cerca de 10 casas, havia uma cerca tosca ao redor de uma pequena horta e, no canto dessa horta, havia uma plantação de plantas piranhas. Estudantes do ensino médio se aglomeravam em torno de uma panela gigante. Eles tinham a mesma aparência de sempre, como uma lembrança. Gostaria de saber se o papai está bem. Sim, eu não sei. Na aldeia Migurd, era como se o tempo tivesse parado. 2 meses se passaram desde que convenci a Atolf a se juntar a mim. Usei esse tempo para entregar cartas a todos os reis demônios. Caminhei de uma ponta a outra do continente demoníaco levando cartas de Atolf junto com as ofertas recomendadas por Orsted, forjando alianças com o suor da minha testa. Ok, bem, eu usei os círculos de teletransporte, mas você sabe. Os reis demônios eram um grupo variado. Havia o rei demônio saqueador Baglagla, um gourmand que parecia um porco. Depois o rei demônio do rosto Linebine, que era literalmente um rosto sem corpo, como aquelas estátuas Moai. Depois disso, havia o rei demônio da luz Samedinomed, cujo corpo inteiro brilhava constantemente. Depois o rei demônio encantador Patorcetor, cujo corpo translúcido estava escondido sob vestes transparentes. Além de muitos outros. Todas as vezes, eu entrava pronto para lutar se fosse necessário. Eles eram reis demônio. Sabe? Uma associação de idiotas com Atolf e Badgad no topo. Eu não tinha a menor esperança de que eles me dessem ouvidos. Pelo menos, era isso que eu esperava, mas eles se mostraram inesperadamente fáceis de conversar. Eles aceitaram os presentes sorrindo como crianças no Natal e, quando lhes entreguei a carta de Atolf, ficaram pálidos e sussurraram, um campeão, abaixando a cabeça e desviando os olhos. Um deles chegou a se molhar enquanto implorava por sua vida. Ouvi o rei demônio Keblakabla fez o mesmo. Orsted me disse para ser particularmente cuidadoso com ele. Ele era uma esfera cheia de buracos, e cada buraco emitia constantemente o cheiro de vômito. Por mais vil que fosse, ele também estava procurando por uma briga. Mas até ele se curvou no momento em que eu disse o nome de Atolf. Agora eu entendia o quanto Atolf era temida e incomum. Os reis demônios, em geral, pareciam ser um grupo de pessoas tranquilas que faziam suas próprias coisas. Cada um deles ouviu seriamente meus pedidos e me ouviu em relação à minha busca por Kishirika. 80 anos a partir de agora era outra história, a maioria dizia que era muito longe para prometer qualquer coisa. Os reis demônios vivem muito tempo. Eu duvidava que eles pensassem muito sobre o futuro. Também passamos por Ricarizo ao longo do caminho, o local do castelo de Kishirika, atualmente governado por Badgad. Era uma cratera que já foi a fortaleza de Kishirika. Badgad não estava em casa. Falei com os soldados, que deram de ombros e disseram que ele não tinha voltado nenhuma vez. Disseram que ele provavelmente estava vagando por algum lugar. Entreguei a carta de Atolf aos soldados que estavam vigiando o castelo em sua ausência, por precaução, e pedi que procurassem Kishirika e Badgad. Restavam apenas alguns castelos de reis demônios. Aparentemente, conseguiríamos passar por isso sem problemas. Então, Roxy veio até mim. Tudo bem se eu parar para dizer olá em minha cidade natal? Perguntou ela. Não se preocupe, não vai demorar muito. Irei sozinha e voltarei antes que você perceba. De jeito nenhum eu a deixaria ir sozinha. Voltei direto para casa, peguei Lara e o presente de noivado de Roxy, depois voltei para Ricarizo. Eu tinha um palpite de que isso poderia acontecer. Eu estava pronto. 3 dias depois, nossa jornada chegou ao fim quando chegamos ao vilarejo Migurd. Eu, a Roxy e a Lara. Eris murmurou algo sobre não querer atrapalhar e bateu na porta, embora tenha dito para transmitir seus agradecimentos pela espada. E pensar que a Eris tinha aprendido a ter tato. Eu poderia ter ficado com lágrimas nos olhos. Quando a mãe de Roxy, Rokari, viu sua filha, ela congelou. Bem, não para a Roxy, especificamente. Foi quando ela viu Roxy com uma criança nos braços e eu ao lado dela, a imagem de um casal feliz, que ela congelou.
Algumas pessoas do vilarejo haviam olhado intensamente para Roxy. Eu me perguntei se elas estavam enviando mensagens telepáticas, mas Hokari era diferente. Seu cérebro obviamente havia parado, e ela também. Ela ficou completamente imóvel por cerca de 5 segundos. Então Roxy disse: "Estou em casa, mamãe", e se contorceu. Roxy, isso é, ela gaguejou, "e essa criança?" "Meu marido e minha filha", respondeu Roxy. Por um momento, Hokari pareceu chocada, mas depois sua expressão mudou para uma de prazer. Ela se virou para um lado e para o outro, olhando ao seu redor. Quase ao mesmo tempo, vi todos os Migord próximos se virarem para nós, então ela deve ter gritado algo por telepatia. Talvez ela tenha chamado Rowan, o pai de Roxy. Oh, meu Deus! Querido! A Roxy trouxe um homem para casa. Algo do gênero. O silêncio caiu. Era desconfortável, todos olhando sem dizer nada. Mas eu era o marido de Roxy. Não podia deixar transparecer nenhum constrangimento. Cruzei os braços, afastei os pés e estendi o peito. Então, eu canalizei o poder psíquico. "Mãe, o papai está por aí?" perguntou Roxy. Sim. Acabei de chamar por ele. Ele está na casa do ancião. Hokari respondeu. Tenho certeza de que ele estará aqui em breve. Podemos esperar lá dentro, então? Há muitas pessoas olhando, e isso está afetando o Rude. Veja a pose estranha que ele está fazendo. Dizer o quê? Isso não é estranho. Essa é a pose de um ditador maligno de herança nobre, quero que saiba. Tudo bem, Rude. Vamos entrar, disse Roxy. Grunhi em concordância e a segui para dentro da casa. Será que foi a pressão de me apresentar aos meus sogros depois disso que fez minha mochila ficar tão pesada? Eu preferia culpar isso do que os insultos da minha amada Roxy pela pose que eu havia feito com tanto esforço. Obrigado por me receber, eu disse enquanto seguia Roxy e sua mãe para dentro da casa, longe dos olhares curiosos. Pensando bem, na última vez em que estivemos aqui, não entramos nessa casa. Talvez eu conseguisse fazer com que Roxy me mostrasse seu antigo quarto e suas fotos da formatura do ensino médio. Sim, eu sei que não há essas coisas neste vilarejo. Será que temos algum estoque de provisões? Pensou Hokari em voz alta. Não se preocupe, disse Roxy. Não vamos ficar muito tempo. Mas Roxy, minha querida, você veio até aqui. Não pode simplesmente sair correndo de novo. Hokari parecia desolada. Eu me sentei ao lado da lareira. Roxy prontamente se sentou ao meu lado, dizendo, receio que estejamos muito ocupados, mamãe. Oh! Hokari parecia desapontada. Achei que poderíamos ficar 3 ou 4 dias, se ela quisesse. Mas eu sabia que Roxy não gostava muito de sua cidade natal, então uma estadia mais longa não estava nos planos. Enfim, Roxy. Isso é muito repentino, você voltando, e com um homem tão legal. Hokari olhou de volta para mim, sem reservas, examinou-me lentamente dos dedos dos pés até a cabeça. Então, ela deu um pequeno suspiro de realização e se curvou. Que falta de educação a minha. Eu sou Hokari, a mãe da Roxy. É um prazer conhecê-lo. Me conhecer. Ela não se lembrava da época em que nos conhecemos, 10 anos antes. Meu nome é Rudeus Greirat. Acredito que já nos encontramos uma vez, respondi. Nós realmente? Sim, há cerca de 10 anos. Ruigerd me trouxe aqui, expliquei. Você é amigo de Ruigerd Superdia. Mas a última vez que Ruigerd esteve aqui. Hokari levou a mão à boca enquanto pensava. Então, pareceu fazer um clique. Oh, ela exclamou. Você é o pequeno humano que Ruigerd trouxe com ele quando partiu em sua jornada? Sim, era eu. Meu Deus. Oh, isso me leva de volta. Você não cresceu? Mal se passaram 10 anos, mas suponho que os humanos devem se tornar adultos de pleno direito quando ficam tão grandes quanto você. Sim, senhora. Estou fazendo o melhor que posso para me manter em pé, embora ainda tenha um longo caminho a percorrer. Aqui,
Coloquei minhas mãos no chão e abaixei a cabeça. Sinto muito que o anúncio tenha chegado tão tarde. Eu me casei com sua filha. Estou vendo. Ela está, você está feliz com ela. Estou muito feliz com ela. Olhei para a Roxy. Ela estava muito vermelha. A Roxy está se comportando adequadamente como uma noiva humana. Há muita tensão entre humanos e demônios, não é? Ela não está lhe causando nenhum problema. Ela não só está se saindo muito bem, como também está sempre me tirando de problemas. Ela é a pessoa mais confiável de toda a família. Bem, isso é bom. Disse Hokari, embora ainda parecesse duvidosa. Roxy me cutucou na lateral. Olhei para ela interrogativamente, e ela murmurou, elogios demais. Eu não estava exagerando em nada. Eu realmente confiava nela. É que você parece ser um jovem tão bom. Tem certeza de que está feliz com a nossa Roxy? A mesma pergunta novamente. Hokari também estava confusa. Roxy se intrometeu. Rude tem 2 outras esposas. Eu sou mais como sua amante. Portanto, mesmo que eu não seja totalmente satisfatória, isso não é um problema. Não havia nada de insatisfatório em Roxy, e eu nunca a havia tratado como uma amante. Entendo. Mas, ainda assim. Mãe, você pode parar? Você está me envergonhando. Ah, sim. Só estou preocupada, querida. Você sempre foi tão antipática e quieta, sem falar nas suas maneiras. Estou ciente de meus pontos fracos, mãe. Mas veja, estou cumprindo meus deveres como esposa. Até tive um filho. Deveres? Muito profissional. Mas eu continuaria amando você mesmo que não pudesse ter filhos. Talvez eu deva dizer algo. Deus, isso é verdade? Perguntou Hokari. É verdade? No mínimo, nunca deixarei de amar a Roxy. Eu juraria isso a qualquer Deus que você quiser. Meu amor era ágape. Ele não conhecia limites. É isso mesmo? Disse Hokari, ainda preocupada. Talvez mostrar a ela por meio de ações funcionasse melhor. Se eu simplesmente colocasse meu braço em volta da Roxy, assim. Ops, ela agarrou o meu pulso. Não é isso, Roxy, não estou tentando tocar sua bunda, pensei, mas então percebi que ela estava apertando minha mão. Seus dedos estavam quentes. Hokari parecia convencida. Acho que sim, disse ela. Naquele momento, Lara, que estava sentada ao lado de Roxy, virou-se para olhar para fora. Ah! Rowan está de volta, disse Hokari. Meu sogro estava prestes a fazer sua entrada, o que significava que era hora de fazer minhas apresentações mais uma vez. Eu criei coragem. Eu me ajoelharia se fosse preciso. As apresentações com Rowan ocorreram sem problemas. Ele reagiu da mesma forma que Hokari disse praticamente as mesmas coisas, então eu lhe dei as mesmas respostas. Foi uma operação simples. Não havia necessidade de se rebaixar. Bem, Roxy, parabéns, disse Rowan por fim, engasgando-se um pouco. Desde que você esteja feliz, isso é tudo que importa. Ele apertou a mão dela. Obrigada, papai, respondeu Roxy. Ela e Hokari também estavam chorando e, ao observá-las, senti minhas próprias emoções aflorarem. Será que eu conseguiria fazer a Roxy feliz? O que era felicidade, de fato? Eu não tinha uma resposta, mas faria o possível para garantir que nosso amor nunca desaparecesse. Ah, querida! Minha Roxy, casada! Disse Rowan. Você sempre tropeçou nos próprios pés e começou a chorar desde que era pequena. E agora aqui está você. Pai, por favor, não fale sobre isso na frente do Rude. Roxy quando era uma garotinha. Aposto que ela era adorável. Quero dizer, ela provavelmente tinha mais ou menos a mesma aparência que tinha agora, então obviamente era adorável. Presume que ela falava mais como uma criança naquela época. Se tivéssemos nos conhecido naquela época e crescido juntos, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Mas, independentemente do tipo de relacionamento que tivéssemos, eu tinha certeza de que sempre a respeitaria. E aqui,
Rowan continuou, parecendo emocionado, eu nunca pensei que conheceria meu neto. Mesmo depois que Roxy o repreendeu, ele pegou Lara nos braços, parecendo encantado. Lara, como sempre, não protestou. Ficou apenas olhando para ele, com os olhos arregalados. Ele sorriu para ela. Lara, não é. Você não é uma garota inteligente, já sabe como dizer seu nome. Roxy e eu exclamamos juntos. Não havíamos dito a eles o nome da Lara. E Lara não havia dito nada. Como ele, pensei, mas então Roxy se virou para Rowan com espanto. Nossa filha. Ela pode usar telepatia? Perguntou ela. Sim, ela ainda tropeça um pouco, mas consegue transmitir o que quer muito bem, respondeu Rowan. Olhei para a Roxy. Uma verdade chocante havia sido exposta. Nossa filha era vidente. Ok, pensando bem, não foi tão chocante assim. Roxy não podia usar telepatia, mas seus pais podiam. Provavelmente não era por causa da genética que Roxy não conseguia se comunicar dessa forma. Você não sabia? Perguntou Rowan. Ninguém mais na família é telepático, respondeu Roxy. Rowan franziu a testa. Tem certeza? A Lara diz que a avó dela fala com ela o tempo todo. A avó dela. A avó de Lara, então. Rocari. Isso não estava certo. Ela quis dizer Zenith. A Roxy e eu percebemos isso ao mesmo tempo. Era sobre isso que a criança abençoada havia falado. Zenith podia ler mentes. E a Lara em suas memórias era uma tagarela. Lara sempre foi silenciosa e mal-humorada, mas Zenith se lembrava de conversar alegremente com ela. Então tinha sido telepatia. Lara estava falando por telepatia o tempo todo. Senti uma onda de alívio. No entanto, Roxy não parecia estar reagindo da mesma forma. Ela estava franzindo a testa para o chão. Eu podia imaginar o que estava passando pela cabeça dela. Até minha filha é telepata. Porque sou a única que não é. A atmosfera na sala ficou mais escura. Ela é mesmo? Tudo bem então. Levantei-me e fui acariciar o cabelo de Lara, dizendo, Lara. É o seu papai. Lara não sorriu. Ficou apenas olhando para mim. O que ela estava dizendo? Ela disse, não estou entendendo, traduziu Rowan. Dizer o quê? Certo. Isso era a língua de demônio. Tentei novamente, dessa vez em língua humana. Lara, é o seu papai. Em seguida, olhei com expectativa para Rowan. Ela disse, eu sei, disse ele. Ela sabe, não sabe. Bem, acho que não há como ela não saber. Eu lhe contava o tempo todo. Ainda assim, sua resposta foi um pouco fria. Ela poderia pelo menos ter me dado um eu te amo, papai. Ou algo assim. Lucy usou essa frase ontem mesmo. Mas a telepatia não era o mesmo que a linguagem. Provavelmente, o som era diferente de como soava em voz alta. Sim, tinha que ser isso, ou ela dificilmente conseguiria falar com o Zenith. Bem, isso é um alívio, eu disse. Eu estava preocupado que ela tivesse algum atraso. Ela ainda é muito pequena para falar, exceto dentro de sua cabeça, mas logo começará a falar em voz alta. Rowan me tranquilizou com um sorriso nostálgico. Neste momento, aposto que vocês dois se sentem exatamente como nós nos sentíamos quando Rocari teve Roxy. Como assim? Perguntei. Quando Roxy nasceu, pensamos que, por não conseguir falar, ela não estava se desenvolvendo adequadamente. Assim como Roxy era a única em sua família que não podia usar telepatia, Lara era a única em sua família que não podia falar. Elas eram semelhantes nesse aspecto. Tal mãe, tal filha. Por enquanto, tudo que eu sentia era alívio. Nossa filha estava crescendo muito bem. Se não houvesse ninguém em casa com quem ela pudesse conversar, isso poderia ser um problema. Mas não era assim. Havia Zenith, de quem eu tinha certeza, e eu suspeitava que Léo também usava algum poder de telepatia para falar com Lara. Quando ela começasse a usar palavras, poderia se comunicar com todos os outros também. Ela só precisava de um pouco mais de tempo.
A Lara se parece exatamente com a Roxy, não é? Eu disse. Rowan riu de forma bem-humorada. Ela parece. Sim? A imagem perfeita. Especialmente seus olhos. A Rockari parecia estar se divertindo também. E talvez fosse apenas minha imaginação, mas achei que Lara tinha a mesma aparência. Depois disso, devolvemos o dinheiro que havíamos emprestado 10 vezes mais. Entreguei meu presente de noivado a eles e nos sentamos para comer uma tartaruga gigante. Era a primeira vez que eu comia isso em muito tempo, e fiz questão de me entusiasmar com a delícia que estava, enquanto escondia minha vontade de vomitar. Nós nos divertimos muito. Eu estava pensando em como estava feliz por termos vindo quando notei algo. Roxy não parecia nada feliz. Ela não sorriu nenhuma vez durante todo o tempo. Roxy e eu acabamos passando aquela noite no vilarejo. Talvez em consideração ao fato de sermos um casal, os pais dela nos hospedaram em uma casa vazia nas proximidades. A casa ainda estava um pouco empoeirada, então fizemos uma breve faxina e depois nos deitamos para dormir, todos os três lado a lado. Parecia um pouco com a cena de um filme em que o casal chega ao hotel e só há uma cama com os travesseiros lado a lado, algo brega assim. Mas não podíamos fazer nada com Lara aqui. Além disso, eu era Rudeus, o celibatário, agora. Eu conseguia passar uma noite sem tocar na Roxy, mesmo com ela dormindo ao meu lado. No entanto, quando a vi deitada ali, com os olhos fechados, não pude evitar. Aqueles sentimentos simplesmente afloraram. Comecei a pensar, só um pequeno toque já seria bom. Pense nisso por um segundo. Por enquanto, eu havia embarcado no caminho do celibato para garantir que nenhuma de minhas esposas engravidasse. Em outras palavras, qualquer coisa era aceitável, desde que ninguém engravidasse. O simples fato de extravasar alguns desejos reprimidos não afetaria o destino de ninguém. Roxy não estava correndo nenhum perigo. Ainda bem que esclarecemos isso. Agora, se você me der licença, eu vou. Rude. Me desculpe. Foi só um pensamento passageiro. Achei que você não se importaria com um pequeno toque. Mas não, você está certa. Eu sou Rudeus, o celibatário. Rudeus, o celibatário, jamais permitiria tal coisa. Você ainda está acordado? Perguntou Roxy. O que, sou? Não finja que está dormindo. Nossos olhos acabaram de se encontrar. Relutantemente, abri os olhos. Roxy estava deitada, olhando para mim. Seus olhos estavam sérios. É sobre a Lara, disse ela. A respiração de Lara me disse que ela já estava dormindo profundamente. Ela parecia um anjo quando dormia, muito diferente de sua expressão habitual de desafio. A verdade é que eu suspeitava que isso poderia ser o que estava acontecendo, explicou Roxy. Não precisei perguntar o que. Ela estava se referindo ao que havíamos conversado hoje. A posse da habilidade Migurd por Lara. Eu não disse nada até agora, mas, sempre que eu via Lara e Zenith olhando nos olhos uma da outra, considerei a possibilidade. Isso nunca me ocorreu. Por que isso aconteceria? Você tem estado tão ocupado nos últimos anos, correndo por toda parte. Ela poderia muito bem ter dito, você não tem dado atenção aos seus filhos. Colocando as coisas dessa forma, talvez ela tivesse razão. Talvez eu só tenha prestado atenção ao lado doce de meus filhos. Não ajudei a cuidar deles ou a criá-los. Sinceramente, eu havia me aproveitado de Sophie e Roxy. Não faça essa cara, disse Roxy. Não estou ocupando você nem um pouco. Foi gentil da parte dela dizer isso. Não importava o quanto eu agonizasse ou me arrependesse, agora, minhas mãos estavam ocupadas lidando com Hitogami. Não me sobrava nada para cuidar das crianças. Roxy acariciou gentilmente o rosto de Lara. Acabei de ter esse pensamento. Nasci neste vilarejo e, desde que me lembro, me sinto uma forasteira. Quando não responde, ela continuou. Olhando para trás agora, foi difícil. Quando saí de casa, fui para uma cidade onde as pessoas usavam palavras para se comunicar.
Foi só quando conheci as pessoas de lá e comecei minha vida como aventureiro que realmente senti que estava vivendo no meu mundo. Ela não podia fazer o que todos os outros ao seu redor faziam. A vida era simples para eles, mas não para ela. Quando lhe perguntavam por que ela não conseguia fazer aquilo que deveria ser natural, ela não tinha resposta. Tudo o que podia fazer era continuar sendo vista como um fardo inútil pelas pessoas ao seu redor, até que ela mesma começou a acreditar nisso. No entanto, o fato de todos os outros conseguirem fazer isso não significa que seja algo natural. Afinal, ela podia passar sem isso. A sensação de liberdade que Roxy teve quando percebeu isso deve ter sido incrível. E se, ao criar Lara dessa forma, acabarmos fazendo com que ela passe por isso? Eu fiquei bem quando saí de casa, mas isso não vai funcionar com ela. Os Migurd são os únicos com esse poder. Roxy desviou o olhar de mim. Ela pode estar certa. O clã Migurd raramente saía dessa aldeia. Mesmo no continente demoníaco, quase nunca se via um. Eles não excluíam os outros, mas eram reclusos. Era bem possível que, um dia, Lara começasse a se sentir uma forasteira. Então foi isso que eu pensei. Roxy franziu a testa como se não tivesse certeza do que estava prestes a dizer. Ela não olhou para mim. E se a deixássemos com minha mãe e meu pai para que eles cuidassem dela? O quê? Pensei que talvez fosse melhor para ela viver aqui entre os Migurd até que crescesse um pouco mais. Talvez até que ela tenha 10 ou 15 anos. Depois disso, ela poderá decidir por si mesma se quer deixar a aldeia ou permanecer aqui. Eu não sabia o que dizer. Eu queria manter meu filho e minhas filhas o mais próximo possível. Essa era a obrigação que você assumia quando tinha um filho. Era parte integrante de ser um pai responsável. Mesmo levando em conta o Hitogami, eu queria criar Lara onde eu pudesse vê-la. Mas Roxy havia pensado bem antes de falar sobre o assunto. Suas palavras não foram baseadas no desejo de escapar de suas obrigações ou desistir de criar seu filho. Ela viu como isso era difícil para Lara e odiou a ideia de fazer sua filha passar pelo que ela passou. Não havia como Lara, com seu cabelo azul e sua capacidade de se comunicar de uma forma que os outros não conseguiam, passar pela vida sem passar por nenhuma dificuldade. E os pais não podem proteger seus filhos de todas as coisas ruins. Não gosto disso, comecei, mas, se você achar que é a coisa certa, eu vou. Parei, sem conseguir pronunciar as palavras. Não conseguia me decidir. Deveria colocar meus sentimentos em primeiro lugar ou a proposta da Roxy? Eu não sabia o que dizer, então simplesmente fechei a boca. O silêncio se prolongou até que Roxy disse: "Sinto muito, Rude. Vamos fingir que eu nunca disse nada. Por favor, esqueça isso." Com isso, o dia chegou ao fim. Roxy e eu adormecemos de mãos dadas. O vilarejo Migurd estava quieto. Não se ouvia nenhuma voz. Todos os moradores se comunicavam por telepatia, portanto não havia necessidade de conversar. Algumas das crianças poderiam ter cumprimentado Roxy, mas ela não conseguia ouvi-las. Suponho que a Lara possa. Ela provavelmente conseguia ouvir as pessoas que estavam preparando comida, as brigas de namorados dentro das casas e todas as outras agitações. Vendo o quão pouco mudou aqui, me faz perceber o quanto esses últimos 10 anos foram cheios, ponderou Roxy. Ou, suponho, como as vidas humanas são apressadas. Ela olhou para a filha em seus braços. Lara a encarou de volta com seu habitual olhar mal-humorado. Se passassem mais 10 anos, essa aldeia provavelmente seria praticamente a mesma. Ou, se mudasse, não seria de uma forma que pudéssemos ver. Rowan e Hokari foram até a entrada da aldeia para se despedir de nós. Eles estavam tristes por nos ver partir. "Tome cuidado agora", disse Rowan. "Gostaria que você ficasse um pouco mais", acrescentou Hokari. "Se importa se eu der mais um carinho na Lara antes de você ir?" Rowan estendeu os braços. Provavelmente era verdade que os avós preferiam seu primeiro neto em todos os mundos. Esses dois pareciam ter acabado de ter seus próprios filhos. Claro que não. Aqui.
Roxy estendeu Lara para ele, depois fez um barulho de surpresa quando Lara agarrou a gola do roupão de Roxy. Reconheci esse gesto. Vamos, Lara, ela tentou. Diga adeus à sua avó e ao seu avô. Lara não reagiu. Ela tinha todos os seus 4 membros enrolados firmemente em torno de Roxy como uma cigarra. Então, sem soltá-la, ela se virou para olhar para mim. Sua expressão era a mesma de sempre, sombria e desafiadora. Sua boca estava fechada, suas sobrancelhas franzidas e ela parecia pronta para começar a chorar. Era como se ela estivesse pedindo ajuda. Oh, meu Deus! Hahaha, não se preocupe com isso então, disse Rowan, acenando com a mão com um sorriso desajeitado. Ela diz que não quer deixar a mamãe. Roxy olhou para Lara com espanto. Depois, vendo a filha à beira das lágrimas, sua expressão mudou para a ansiedade. Lara quebrou o silêncio. Não. Eu quero ficar com a mamãe. O esforço que ela fez ficou claro em cada palavra. Nossa filha, que até então mal havia dito 2 palavras, estava se afirmando pela primeira vez. Talvez, pensei eu, Lara estivesse nos ouvindo na noite passada. Ou talvez ela não estivesse ouvindo, mas ao ouvir nossa conversa, ela sonhou em ser deixada para trás. Se assim fosse, nós a tínhamos feito se preocupar à toa. Está tudo bem, disse Roxy, abraçando Lara. Sua boca estava apertada enquanto ela se esforçava para não chorar. Eu nunca vou deixar você. A preocupação deixou o rosto de Lara e ela relaxou. Roxy, quando você acha que vai voltar? Perguntou Rockari. Boa pergunta. Acho que será quando Lara tiver crescido um pouco mais, então talvez, mais 10 anos ou mais. Tudo bem, querida. Cuide de você, agora. A resposta de Rockari foi objetiva. 10 anos não era muito tempo para ela, eu imaginava. Com isso, saímos da aldeia. Os pais de Roxy ficaram na entrada do vilarejo até desaparecermos de vista. Embora a visita tenha sido um pouco estranha em alguns momentos, eu estava feliz por tê-los encontrado adequadamente. Os pais de Elise e Sophie estavam todos mortos. Roxy não era próxima dos dela, mas mesmo assim, família era família. Eu esperava continuar nos conhecendo por muitos anos. Bem, Rudy. As coisas estão prestes a ficar agitadas novamente, disse Roxy. Sim, respondi. Mas primeiro, pensei, tenho que cuidar da tarefa que tenho pela frente. Partimos de volta para Ricarizo.